Então, com essa base central já pronta, agora chegou a hora da gente acrescentar os detalhes com o fio encanto. E com esse fio, eu gosto de começar trabalhando assim, eu deixo uma quantidade legal aqui na ponta, pra quando eu for arrematar, ficar mais prático. E faço um nó corrediço inicial, então, eu costumo fazer assim, coloco a agulha aqui, giro ela, aí vai ficar um torcidinho assim na agulha. Em seguida, eu coloco, né, a agulha por baixo do fio e puxo pra fazer o meu nó corrediço inicial. A partir daqui, eu já posso começar a fazer os pontos nessa minha base central aqui. Onde você vai começar a fazer? Você pode escolher onde você quiser, pode ser inclusive onde tem, né, o começo e final de carreira. Então, eu vou começar justamente onde as minhas carreiras são feitas os fechamentos. Aqui nesse primeiro ponto, eu coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Depois de fazer esse ponto baixo, eu faço uma correntinha. E no mesmo lugar, eu faço 2 pontos altos. Primeiro e o segundo ponto alto. E o meu trabalho vai ficar assim por enquanto. Feito isso, agora você vai pro próximo passo, que é fazer uma correntinha, laçar o seu fio, e aí você vai contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, aqui da minha base, eu coloco a agulha. E no mesmo lugar, eu coloco mais 2 pontos altos. Eu fico com 3 pontos altos no total. Uma correntinha, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço 3 pontos altos. E eu vou repetir essa sequência até dar a volta completa nessa carreira. E volto pra te mostrar como você vai fazer o fechamento. Aqui eu já dei a volta com o meu fio encanto e o meu trabalho ficou com essa aparência. Agora, a gente precisa fazer a finalização. Vou fazer meu último ponto alto aqui da minha sequência. E uma correntinha. Feita essa correntinha, eu já cortei o meu fio, puxei ele direto, olha, aqui por dentro da correntinha. E vou pegar ele aqui indo no ponto alto aqui do centro, eu coloco a agulha de trás pra frente. Pego o fio que eu já cortei. Puxo ele lá pra trás. E volto com essa pontinha por dentro da corrente que eu fiz, por dentro dessa última corrente. Essa parte aqui, ela vai ficar escondida na próxima carreira que a gente fez. Então, eu vou pegar essa pontinha por enquanto eu não fiz os arremates, que eu vou deixar pra fazer isso no final, e vou unir junto com essa outra ponta, olha. E vou fazer esse nozinho aqui, por enquanto, pro meu trabalho não desmanchar. Se você tiver outra maneira, né, de fazer o seu arremate, quiser fazer, fica à vontade. Mas aqui, por enquanto, eu prefiro fazer assim e me dedicar aos arremates depois. Então, fiquei com essa aparência aqui ao finalizar o meu trabalho. Agora, a gente vai partir para a próxima carreira, que é a carreira utilizando novamente a cor Off-White, que é a mesma que a gente usou aqui no centro. Esse nozinho que a gente acabou de fazer, você pode fazer assim, ó, deixar uma pontinha dele para um lado, outra pontinha para o outro lado. Aqui eu vou começar, eu fiz a finalização aqui, eu vou começar uns 2 espacinhos antes, ó, minha finalização tá aqui, e eu vou começar o meu crochê aqui nessa parte. Fazendo isso, eu já consigo prender, inclusive, um pouquinho desse fio aqui por dentro dos pontos da próxima carreira que eu vou começar agora. Como começar esse ponto? Vou pegar o meu fio amigurumi, fazer o primeiro lacinho, né, o nó corrediço inicial. Localizo o lugar que eu vou começar o meu crochê
que é nesse espacinho aqui. E vou prender o meu ponto com um ponto baixo. Feito esse primeiro ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha e fazer 3 pontos altos. Primeiro, segundo e o terceiro. Agora, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos altos em cada espacinho que eu tiver. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro grupinho, agora eu vou pro próximo. Fazendo 4 pontos altos. 2, 3 e o quarto. E vou seguir isso por toda a carreira. Agora, eu tô na parte onde eu fiz aquele nozinho pra prender o fio encanto, então... Primeiro ponto alto. Segundo. Terceiro e quarto. E eu vou começar agora, olha, pegar a segunda parte que eu usei pra fazer aquele nozinho. E essa sequência de 4 pontos altos em cada espacinho do fio encanto, você vai fazer até completar essa carreira e eu volto para mostrar como que a gente vai finalizar ela e partir para a próxima. Cheguei no final dessa carreira e a aparência do meu trabalho, por enquanto, é essa daqui. E agora eu vou fazer a finalização dessa carreira. Essa finalização eu vou fazer alongando o meu fio, né? Alongando ele, indo lá no meu ponto alto, então, eu tenho aquele ponto baixo que eu fiz, uma correntinha, e aqui eu tenho o ponto alto. Vou lá no meu ponto alto, coloco a agulha de trás pra frente, pego a laçada que eu alonguei, e aqui eu já tenho a minha carreira fechada. Nesse mesmo ponto que eu acabei de fechar a carreira, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. E agora eu faço mais uma correntinha, porque eu preciso separar os pontos altos. Então, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha e uma correntinha de separação. Agora, no mesmo lugar que foi feito esse ponto baixo, faço um ponto alto. Pulo um ponto da minha base, no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação, e no mesmo lugar que eu fiz esse ponto alto, eu faço mais um ponto alto. Vou pro meu próximo grupinho. Eu pulo um ponto alto da base, no segundo ponto alto eu faço um ponto alto, uma correntinha, e no mesmo lugar que eu acabei de fazer esse um ponto alto, eu coloco mais um ponto alto. Não faço nenhuma correntinha agora, pulo um ponto alto da minha base, no próximo eu coloco um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Então, a sequência dessa carreira é essa. Para ir pro meu próximo grupinho aqui, eu não faço nenhuma correntinha, pulo um ponto da base, no segundo ponto eu faço um ponto alto, uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto alto. E assim, com essa sequência, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho e venho aqui de novo para mostrar para você como fazer o fechamento dessa carreira. Cheguei no final da minha carreira e essa é a aparência do meu trabalho agora. Aqui a gente vai precisar fechar essa carreira e podemos cortar o fio, porque a próxima carreira será feita com o fio encanto. Então, para cortar esse fio, eu deixo sobrando uns 15, 20 centímetros aí de fio. Corto. Puxo direto
Vou lá no meio, onde eu fiz a correntinha de separação, aqui no meio. Pego o fio que eu cortei e puxo lá pra trás. Em seguida, volto com esse mesmo fio aqui de onde ele saiu no ponto alto. E puxo tudo também lá pra trás. Aqui você já pode, se quiser, com a agulha de arremate, esconder esse fio, do mesmo jeito que a gente fez aqui o arremate na parte central. Então, com o arremate invisível feito, o meu trabalho fica assim com essa aparência, todo por igual. Agora, a gente vai para a próxima carreira, que é feita com o fio encanto. O início é a mesma coisa que foi feito também na carreira anterior. Deixa sobrando uma quantidade legal de fio. Faço o meu nó corrediço. E agora, a gente vai prender em um lugar específico aqui. Não é nas correntinhas de separação. Aqui a gente fez um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. A gente não vai começar aqui no meio, na correntinha. A gente vai começar na separação de um ponto alto pro outro. Então, eu vou localizar onde eu tenho um ponto alto e outro ponto, seguido de outro ponto alto, e nele eu coloco a minha agulha e faço um ponto baixo, uma correntinha, e no mesmo lugar, o meu próximo ponto alto. A partir de agora, a sequência será uma correntinha, pulo esse V que tem aqui, no centro, eu vou fazer 2 pontos altos. O primeiro e o segundo. Faço uma correntinha, pulo esse V, e aqui no meio, eu coloco 2 pontos altos. E essa sequência será feita até dar a volta nessa carreira toda, e eu venho aqui para mostrar como fazer o fechamento e como será a próxima. Cheguei aqui no final dessa carreira feita com o fio encanto, e a aparência do meu trabalho é essa. E agora, a gente vai fazer o fechamento da carreira, que é, acabei de fazer os pontos altos, faço uma correntinha e posso cortar o meu fio. E a mesma coisa que a gente fez nas carreiras anteriores, eu puxo aqui direto, vou lá no ponto alto que eu fiz, de trás pra frente, pego o fio que eu acabei de cortar, puxo ele lá pra trás. E aqui do mesmo lugar que esse fio saiu, a pontinha dele vai voltar. Puxo ele por dentro. E a aparência agora do meu trabalho é essa daqui. E a mesma coisa que eu fiz antes, o fio encanto eu vou deixar ele pra arrematar sempre no final. Por enquanto, eu vou fazer um nozinho aqui, unindo a pontinha que eu fiz do começo com a pontinha que eu fiz aqui no final agora. Faço esse nozinho. E agora, a minha próxima carreira, eu vou fazer o crochê com a cor off-white
e deixo essas pontinhas uma para cada lado e vou fazer o meu crochê. Com o fio off-white, fio amigurumi, eu faço o meu nó corrediço. Escolho um lugar para colocar a minha agulha, então eu vou deixar esse fio aqui, uma perninha para um lado, e vou crochetar por cima dele. Vou fazer aqui, olha, o meu nozinho unindo o fio encanto tá aqui, eu vou no segundo espacinho, prender com um ponto baixo o meu fio amigurumi. Faço uma correntinha e mais uma correntinha para fazer a separação dos pontos altos. Laço o fio, no mesmo lugar eu faço um ponto alto. Vou pro meu próximo espaço. Faço um ponto alto, uma correntinha de separação, laço o fio, no mesmo lugar, um ponto alto. Então, aqui, a partir daqui, a gente vai fazer esses pontinhos formando esse V. Em cada espaço que foi feito com fio encanto, coloco a agulha, faço um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Aqui eu já comecei, olha, a pegar a segunda perninha do fio que eu fiz o nó, do fio encanto que eu fiz um nozinho lá atrás. Então, eu vou crochetando por cima dela também. Um ponto alto, uma correntinha, no mesmo lugar faço outro ponto alto. E esse fio aqui, depois de você crochetar por alguns espaços, você deixa ele solto lá pra trás, pra depois a gente cuidar dele na hora do arremate. Agora, você vai fazer toda essa carreira preenchendo com essa sequência de ponto alto, correntinha e mais um ponto alto. Vai fazer essa sequência toda e eu volto pra te falar como você vai continuar. Com essa carreira feita, agora a gente vai fazer a finalização dela, que é ir lá no meio dos dois pontos que estão aqui, vou no meio deles, puxo essa laçada lá pra trás, ajusto ela pra não ficar, né, tão larga, tão frouxa. E nesse mesmo lugar, eu vou colocar a minha agulha e fazer um ponto baixo e uma correntinha, e mais uma correntinha que é a minha separação. Em cada Vzinho de ponto que eu tenho aqui, isso aqui é um V, em cada V, eu vou continuar repetindo a mesma sequência. Aqui eu acabei de fazer a correntinha, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto. Pulo pro próximo, né, pro próximo Vzinho, no meio dele eu faço um ponto alto, uma correntinha e no mesmo lugar um ponto alto. Então, você vai continuar essa mesma sequência até dar toda a volta, fazer o fechamento da carreira e depois a gente vai fazer mais uma terceira carreira exatamente igual a essa. Então, a gente vai ficar com uma sequência de 3 carreiras iguais, tá bom? Então, aqui eu vou fazer essa minha segunda carreira, dar a volta, fazer o fechamento e também já vou fazer a minha terceira carreira igualzinha a essa. Eu volto quando eu finalizar a minha terceira carreira, te mostrando como você vai começar a próxima. Então, aqui eu cheguei na minha terceira carreira. E o meu trabalho, ele tá, por enquanto, com essa aparência aqui. Agora, a gente precisa fazer uma quarta carreira, que também será desse mesmo pontinho em V, só que tem uma diferença, né? A gente vai colocar uma correntinha a mais. Aqui eu vou fazer o fechamento da terceira carreira. Feito esse fechamento, faço um ponto baixo, uma correntinha, que é para completar o ponto baixo, e agora eu vou fazer 2 correntinhas, que é a minha separação entre pontos altos. No mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, coloco a minha agulha para fazer esse pontinho em V. E aí, agora eu vou pro próximo ponto em V,
coloco a agulha, faço um ponto alto, 2 correntinhas para separar os pontos e faço outro ponto alto no mesmo lugar. E sigo com essa sequência até terminar essa carreira. E volto para te mostrar como que é o fechamento dela e como será a próxima. Aqui chegamos ao final de mais uma carreira. E a aparência do trabalho é essa. E agora, vamos fazer o fechamento, que é alongar a laçada que tá na agulha, vir no centro aqui onde estão as correntinhas, colocar a agulha de trás pra frente e puxar a laçada lá pra trás. Aqui a gente já tá com a carreira fechada e no mesmo lugar coloca um ponto baixo e uma correntinha. Agora, em cada espacinho de cada V, serão feitos 4 pontos altos. Aqui, esse primeiro, ele já conta como ponto alto, esse que eu fiz o ponto baixo, uma correntinha, já conta como ponto alto. O próximo também é o segundo ponto alto. Terceiro e o quarto. Agora, eu vou pra minha próxima parte, né, meu próximo Vzinho. No espaço de correntinhas entre pontos altos, eu coloco 4 pontos altos. Isso é feito em todos os Vzinhos que tem na carreira anterior. E eu vou dar a volta por todo o meu trabalho, por toda essa carreira, fazendo 4 pontos altos em cada espacinho entre Vs nas correntinhas. E volto para mostrar para você como fechar essa carreira e ir para a próxima. Chegando no final dessa carreira, agora a gente precisa fazer o fechamento dela, que é do mesmo jeito que a gente vem fazendo desde o início. Venho aqui no meu ponto alto, aqui o ponto baixo, a correntinha, coloco a minha agulha no meu ponto alto de trás pra frente, pego a laçada, puxo lá pra trás